Este é o podcast da LENEC Lisbon Conference 2026. Seja muito bem-vindo ao 6º episódio do podcast oficial da LENEC Lisbon Conference, a edição de 2026. Este podcast surge com o propósito de dar a conhecer os principais temas, protagonistas e objetivos desta conferência internacional promovida anualmente pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil. O tema deste ano é as barragens e a transição energética e a conferência realiza-se a 21 e 22 de outubro. E neste nosso 6º episódio temos a honra de contar com a presença do engenheiro João Matos Parreira, em representação da Águia Lica. Muito obrigada, desde já, por estar aqui connosco e com uma boa disposição que já nos deixou nesta vibração certa, não é? Para estas conversas informais. Muito gosto. Ora bem, grande parte dos aproveitamentos hidroelétricos em operação hoje foram construídos há já alguns anos, há várias décadas mesmo, mas continuam a ter um papel essencial no sistema elétrico e na transição energética. Ora, isto levanta também novos desafios de modernização, eficiência e adaptação tecnológica, e a nossa primeira pergunta vai no sentido de como avalia o contributo da hidroeletricidade no contexto atual da produção de energia elétrica. Isto é sim um tema complexo, vamos tentar... Sim, é muito vasto e é muito ramificado e interligado com muita coisa. Com outros, não é? Mas no mix que há hoje de energias tradicionais, depois o princípio das renováveis, com a hídrica, depois veio a eólica, depois veio a solar, e agora já se começa também a falar do mix de baterias, de armazenamento, de bombagem, por aí fora. Portanto, nesse contexto, eu distinguiria as tecnologias, dependendo da fonte do recurso, não é? Que a hídrica é o melhor contributo para o sistema elétrico. Eu não estou aqui a falar de... Não queria falar muito de aspectos económicos para já, só aspectos mais para as pessoas perceberem que a hídrica, e incluindo a bombagem também nesse capítulo, tem um papel muito importante, por um lado, na modulação, porque tem armazenamento natural, não terão todas, há as chamadas fios d'água, o caudal do rio vem e tem que ser usado naquele momento e portanto, essa não faz modulação. Exato. Mas os caudais dos rios são contínuos e vão, quando chove, engrossam, quando deixa de chover, vão devagarinho diminuindo. Uns diminuem mais rapidamente que outros, mas garantem, pelo menos, que há produção nas 24 horas. E se pensarmos no solar, é muito fácil perceber que fora do sol, obviamente agora começam a haver baterias, mas o solar tradicional, e é a maioria que há, ainda há muito pouca capacidade instalada de armazenamento, acaba o sol e acaba não há energia. Então nós queremos energia renovável para ver o futebol, não é? Agora, sobretudo este Mundial, que tem gente acordada até às 2 da manhã, 3 Exatamente, e outras. com os fusos horários. E queremos ter energia, mas eu quero ter energia renovável em casa, eu quero ter da outra. Então o sol já fica de fora. Temos o vento, ok. Mas agora, de repente, a baixa pressão ou alta pressão desapareceu. Temos dias Portugal está sem tranquilos, vento. pois. Então... descartamos a eólica. Lá se vai a nossa fonte. Então o que é que fica? Temos ainda as térmicas, mas isso não quero que isso polui. Então resta-nos a hídrica, mas se for num verão profundo, também não há extremamente recurso. Portanto, mas ainda é o que há mais. E, portanto, e fora de horas, a hídrica tem um papel muito importante. Portanto, fora de horas solares. Portanto, a hídrica tem esse papel importante de garantir uma produção fora da solar e fora da intermitência eólica. E tem um segundo aspecto, que já é um bocado mais técnico, é que a produção de energia hídrica dá uma resiliência à segurança da rede muito grande. O que é que isto quer dizer? O que é que isto quer dizer? Tivemos recentemente toda a gente ouviu falar do apagão, ninguém sabia o que era isso. Até vieram amigos meus perguntar-me o que era o Black Start, que se falou da televisão. Black Start é começar a pôr uma rede que foi toda abaixo, a rede elétrica nacional toda, e isto começa para onde? Então, mas onde é que está a primeira... Exatamente. Onde é que nasce o primeiro quilómetro? Onde é que está o primeiro botão? Bom, e portanto, o primeiro botão ou é feito em tecnologias de gás ou de hídrica. E, portanto, tem que ser centrais que conseguem arrancar sem ter eletricidade de fora. E isso é uma complexidade. E depois tem que se sincronizar e a pouco ir ponto de consumo, ponto de produção.
habilitando a rede a outros centros de produção que vão aparecendo e, portanto, demora umas horas a coisa ficar a 60%, 70%. Bom, e, portanto, e quando é que há os apagões? É quando há um excesso de consumo e não há excesso de consumo e não há produção. Mais raramente, quando há um excesso de produção e não há consumo. Essa é mais fácil de controlar, porque se diz aos produtores, estou de rede, diz aos produtores, abrandem, parem, ou então desligam-os. Se eles não cumprirem, desligam. E resolve-se mais ou menos. O outro é que é mais complicado. Porque bom, e então há um fenómeno que é a primeira manifestação da rede, há a tensão que flutua, mas o que flutua e que é importante é a frequência. E as hídricas conseguem ter uma folgazinha que dá uns minutos de aguentar, porque tem uma coisa, que vou agora dar um palavrão, duas palavras estranhas para as pessoas. As hídricas contribuem para a inércia síncrona da rede. Pronto, eu não me vou alongar mais sobre isto. Então assim fico sem saber o que é inércia síncrona. Depois podem investigar na internet o que é. Inércia síncrona, que é muito importante. No fundo são máquinas sincronizadas, que estão sincronizadas e têm massa girante, com peso, vou pôr isto simples, é como se tivesse um peso à roda e esse peso, quando é travado, oferece... Não, resistência. Eu vou ainda... É como tentar parar um caminhão, aquilo custa a parar. Bom, e portanto o solar e a eólica não têm isso. Bom, portanto, isto é uma parte técnica interessante que a hídrica e se pusermos a bombagem aqui ao barulho, a bombagem também é o motor, no fundo trabalha, é o gerador que passa a modo motor e que puxa a água para uma cota mais alta. Como é que se produz a energia hídrica? Começando pela base, é com a energia potencial. Ou seja, se tiver um rio que corre e puser lá uma turbina, aquilo não produz nada. Eu tenho que criar energia potencial, ou seja, tenho que pôr a água com pressão, tenho que pôr, e a turbina numa zona baixa em que tenho uma queda de água por cima que dá uma pressão, e é essa pressão que dá energia potencial. Exatamente. A energia potencial já permite gerar potência, e muitas pessoas confundem potência com energia. Fala-se 1 megawatt instalado, ok, e 1 megawatt-hora. Então qual é a diferença disso? Então, 1 megawatt é a potência instalada, é uma turbina gerador que permite gerar 1 megawatt instantâneo. Se ficar 1 megawatt, a pedir 1 megawatt toda a hora, ao fim da hora gerou 1 megawatt-hora. Portanto, a energia é um integral, é um valor médio, vamos chamar assim. Sim. Portanto, portanto, voltando atrás, o que eu gosto mais é hídricas com alguma capacidade de encaixe, é o ideal, porque temos água armazenada e abrimos a torneira quando é preciso. Para a potência de X a Y, porque ainda para mais as hídricas conseguem trabalhar numa gama relativamente grande de potência. Não é como uma central nuclear que está ali, as antigas, que estão naquela potência e não se consegue baixar e subir muito. Sim, tem que estar àquela, portanto tem que fazer a consumo para aquela hídrica. Uma hídrica de 100, se calhar pode trabalhar de 20 a 100. E pode trabalhar nos pontos intermédios, depende. Sem que isso cause constrangimento. Depende de cavitações e de vibrações, mas uma hídrica, há turbinas muito bem calibradas que conseguem. Agora preciso de 20, agora preciso de 30, agora preciso de 80. E desde que tenha lá água armazenada, claro, perfeito. Pode dar resposta Se gastar essa água e puser noutra barragem ajusante abaixo, e comutar aquela turbina para lhe inverter o sentido e fazer bombagem, pego na mesma água que acabei de usar e volto a pôr no ponto mais alto. E no dia seguinte tenho lá água outra vez para fazer o mesmo ciclo. Isso é tão interessante. Pronto. Sem dúvida, e foi uma ótima explicação, porque ao criarem-se imagens na nossa cabeça, parece mais fácil de perceber o que é que acontece lá fora, não é? E olhando para um período de 10 a 20 anos, talvez não seja fácil, mas olhando assim um pouco para o futuro, como é que antecipa esta evolução do mix de produção energética? Haverá muitas mudanças? Eu antecipo, agora vou ser um bocado, como é que é? Amorinho, não é? Eu antecipo na minha visão. Porque não quer dizer que seja o que vai acontecer e também não quer dizer que eu tenha razão, mas eu tenho a minha maneira de pensar sobre o assunto muito clara. Hão de haver tecnologias emergentes, qual é que serão? Ninguém sabe ainda bem o hidrogénio, mas o hidrogénio pode ter um futuro, mas tem problemas graves técnicos de armazenamento. Não é? Pois. Porque, só para dar aqui uma coisa muito simples, eu tenho um reservatório de metal cheio de hidrogénio lá dentro, um reservatório de metal em aço, todo lindo, não é? À prova de bala. Seguro, à partida. Digamos, a molécula de hidrogênio é tão pequena que passa pelos interstícios das moléculas do aço e escapa-se.
E ao se escapar e se misturar com o oxigênio, pode explodir. Portanto, a parte do armazenamento de hidrogênio é uma parte, a outra é a produção. Precisa de bastante energia. Faça-se energia renovável, parques solares em quantidade grande, por exemplo, e durante o dia eles estão a gerar energia para produzir hidrogênio. É um caminho. Bom. Mas depois, durante a noite, o hidrogênio escapa-se da caixa forte. Isso já tem solução, só que depois há os problemas económicos. Portanto, isto tudo também, os engenheiros concebem coisas, mas às vezes não dá, porque então, mas isso é muito caro. Também, mas resolve, mas não dá. Mas não dá. Até que um dia se chega à conclusão que não nos podemos dar ao luxo de não dar. E aí já temos que gastar o dinheiro numa coisa que é mesmo importante. Mas, portanto, isso agora não vou discutir isso. Exato, lá mais mas o hidrogênio é uma possibilidade que acho que vai ter um futuro. A segunda coisa é aumentarmos a bombagem até mais não poder. Até mais não poder, no sentido das necessidades. Sim, dar resposta. Eu, no outro dia, estava a falar com um amigo meu holandês, que me dizia assim, vocês têm sítios para fazer a bombagem que precisam e não fazem. Eu aqui na Holanda bem queria. É tudo plano. Não conseguem gerar essas quedas de água. E eu fazer os montes artificiais. Pronto, estava ele a brincar. Portanto, temos a sorte de ter a orografia que temos. Temos uma sorte, o país tem uma sorte de ter um mix, temos cá tudo à disposição. Portanto, se fizermos a bombagem adequada, o que é que acontece? Podemos pôr mais parques eólicos ou mais solares na quantidade necessária de potência instalada. Quando há recurso, imagina um dia que está tudo nublado e a chover. Onde é que está a energia solar? Não há sol. Também fica muito reduzida. E se chover e não estiver vento, pior ainda. Pronto, exato. Mas quando há, então, vamos, se calhar, produzir a mais do que precisamos, porque já temos um consumidor, que vai ser a bombagem, para pôr água de uma cota baixa para uma cota alta. Mais alta. Essa água depois deixa a barragem de cima e temos lá uma quantidade de energia que nos dá para viver 10 dias, 15 dias, depende de 20 dias. Portanto, sim. Com esse mix, Portugal, eu não vou dizer uma barbaridade, mas vou dizer uma coisa que eu acredito, se fizermos isso, poderemos ter 99% da nossa energia todo o ano em renovável. Todo o ano. Com um backup de um a gás ou de qualquer coisa só é como temos de ter a ambulância parada à espera que haja um acidente. Exato. Portanto, conseguiríamos ter isto completamente. Agora, portanto, o que é que falta para lá chegarmos? Houve aí um período que a bombagem foi um patinho feio. Falou-se também de esquemas económicos, desses negócios, mas, quer dizer, temos que esquecer isso tudo, temos que pensar, então, se há esquemas, vamos acabar com eles, vamos fazer as coisas by the book. Cada um faz o que tem a fazer, tem que ganhar dinheiro, as empresas privadas têm que ter lucro nesta atividade, não se pode pensar que, portanto, senão isto não funciona. E depois ter isto muito bem articulado. É preciso um planeamento a longo prazo de alguém, a Direção-Geral de Energia ou devia ser o motor de um planeamento a 10, 20 anos. O que é que precisamos? Objetivo. Ter 100% renovável em Portugal daqui a 15 anos. Então o que é preciso fazer? Vamos pensar e fazer um plano e ter especialistas a dizer, olha, não esqueceram-nos disto e daquilo. Exato, portanto, isto pode ser feito assim também. Devia-se ter feito também complementar com transvases. Nós no inverno temos a água que sobra do Douro e de rios lá para cima, dava a água que há mais lá no mês, dava para abastecer todo o Sul e o Algarve durante 20 anos. Ou coisa assim. Números exorbitantes. Pois. Portanto, os espanhóis fizeram transvases e no PRR dotaram 30 mil milhões de euros para obras hidráulicas. Sim, para se fazer isso. E Portugal devia fazer o mesmo. A água em sobra, vamos trazer água para o Sul. Claro. E vamos produzir energia se houver excesso, vamos ter irrigação, vamos ter o Alentejo todo verde e o Algarve e por aí fora. Está ótimo, mas são planos, não é de clicar, tudo isto demora anos. Os projetos são demorados, depois temos a parte do ambiente que devia também ser alguma flexibilidade, porque isto é de interesse nacional, e fazer-se isto. Portanto, isto na parte da água. Portanto, bombagem e complementar. Já temos uma capacidade instalada muito grande eólica e solar. Capacidade instalada de potência, que não quer dizer que produza. Que esteja a ser produzido. Mas no solar já se produz muito. O solar agora está a viver uma crise grande de canibalização dele próprio. Se formos ver o preço da energia solar em muitas horas, durante a hora solar, está praticamente a zero, ou até negativo. E isto não é saudável para os promotores. Um promotor que tem um parque a trabalhar no máximo o dia todo e chega ao fim do dia e recebe zero, vai-se dar mal. E um promotor que esteja a pensar fazer, já se retrai. Se calhar retrai-se e não faz o investimento. Mas isso é a parte claro, isso só se resolve com algumas, tarifas garantidas
de um valor razoável para que as pessoas, por um lado, interessem a fazer, vão ao banco pedir dinheiro. Não, eu tenho um contrato com o Estado que recebo X dinheiro por megawatt-hora. Ok, eu empresto o dinheiro. Agora tem que ser em valores, lá está, há risco, tem que haver lucro para as empresas privadas, não é lucro zero, como já se falou no passado. Não, as empresas têm que fazer isto tipo serviço público, não. Pro bono. Então faça ao Estado fazer. Pois não é? claro. E portanto, agora há duas coisas que eu descarto em Portugal, que é o nuclear, porque o nuclear, para fazer sentido, precisa de instalar uma capacidade instalada grande, uma central, e o custo de investimento pode chegar aos 15 milhões por megawatt instalado, o que dá, para uma central normal, daria 15 mil milhões de investimento, com cerca de 40 a 60 milhões, se calhar, de custos de OIM anuais, e depois tinha que se arranjar uma tarifa para ela e depois bloqueava as renováveis, porque aquela energia tinha que entrar sempre. E Pois, então não exatamente. deixava espaço. Porque essa não pode... Não lá deixava está. espaço. Agora, há os Não novos pode geradores, sobrar. eu não estou bem, não sou especialista disso, mas já há geradores que dizem que podem reduzir um bocado de potência, e não estou a falar do desmantelamento, do custo e como é que se resolve os resíduos nucleares, radioatividade, nem me quero meter aí. Mas pronto, portanto, o nuclear rejeitava porque ele não tem dimensão. Que, Em segundo lugar, supostamente, o Bill Gates até teria uma solução para esses resíduos nucleares, pronto, não era? pois, há várias- Mas há lá várias está, teorias, são há várias teorias. outros assuntos Mas mais a segunda coisa que temos complexos. de fazer é um plano, não pode ser português, tem que ser o plano ibérico. Claro. Temos que sentar com a Espanha, o que é que vocês vão fazer nos próximos 20 anos? Nós vamos fazer isto. Porque Portugal, na realidade, se olhares para o mapa, é uma província de Espanha. Em terceiro lugar, reforçar a REN agora reforçou, mas reforçar ainda mais a interligação com a Espanha. Interligação elétrica. Para isto fluir, eu estou com excesso, eu estou com falta de energia em Espanha, eu tenho aqui, toma lá. Exato. Vice-versa. Haver essa Ou estou com troca. dificuldades, outras coisas, trânsitos. Eu na Galiza estou com dificuldades, está congestionada, digamos, a passagem de energia dentro de Espanha. Ouve lá, mas entra pelo Minho e sai por ali e eu faço esse serviço. E até a empresa portuguesa ganha dinheiro pelo trânsito. Dos espanhóis, ótimo, pronto. Já podemos fazer isto e isto flexibiliza e é bom para todos. E funcionaria bem para os, É bom para todos. para os dois Portanto, países. por isso é que eu digo nuclear, não. A segunda coisa que também não fazia, não gastava um tostão, a não ser que seja para vender para fora, é o eólico offshore. O eólico no mar em Portugal não faz sentido nenhum. É muito mais caro, o recurso não é muito maior que nas terras altas, o custo do OIM é elevadíssimo, os downtimes das máquinas são elevadíssimos, porque de repente uma máquina estraga-se, e agora, com o mar como está, tem Tem que de lá ser... ir alguém. Não, se for Pois. as floating, tem que vir a terra. Se não for floating, que em Portugal, duvido que não tem, porque temos logo a costa, afunda logo bastante, portanto seriam os sistemas floating, como imagina uma grua que tem que despender não sei quantas toneladas, que ele tem que estar um marchão, ou então a máquina é desacoplada do sítio da amarração e é trazida a um porto, ou Leixões, ou Peniche, ou coisa que o valha, Tudo para isso ser parece reparada. extremamente Agora, complexo. os custos disto Pois. e não há mais... Ainda ninguém me provou que há mais curso no mar que nas terras altas acima dos 600 metros em Portugal. Portanto, já temos muita capacidade eólica, mas é trocar, que já se estou a fazer, empresas, trocar as máquinas antigas que estão em fim de vida, já se fizeram vários, chamado repowering, que é o Sim. trocar máquinas antigas por máquinas novas. Máquinas novas têm muito mais eficiência, são muito menos. Eu, num parque de 20 máquinas antigas, do primeiro repowering que foi feito, tinha 20 máquinas. Cabem quantas Passou das para 6, novas? passou para 6, Ok, com mais potência pois. e com mais produção. E com mais possibilidades de ajudar nestas histórias das falhas da rede, com mais possibilidade de ajudar a rede na regulação da rede, para a rede ser resiliente e estável e fugirmos dos apagões. Exato, evitarmos esses cenários. Repowering eólico, e o solar depende do consumo. Por exemplo, agora falou-se do data center que vai gastar em síntese uma data de energia. Ok. É um bocadinho assustador. Mas faz um parque solar ao pé e depois, finalmente, deixava para o fim uma coisa que está aí a começar e ninguém tem noção da dimensão, nem eu, não fiz contas, que é o autoconsumo. As pessoas em casa fazerem a sua própria produção com Produzirem painéis a sua solares, energia. tipicamente. Produzir energia. Isto tem um benefício, para já explode produçõezinhas. O que é que isto faz? Se calhar as grandes utilities não acham muita graça porque as pessoas deixam de consumir aquilo que estão a produzir. Mas o que é que Sim, acontece? se tiverem também as baterias, se não distribuição, tiverem, estão mais dependentes de... sim, podem pôr baterias da rede. também. Pois. Mas mesmo que sem baterias, pelo menos durante o dia, pondo baterias, já Ficam conseguem também. autónomas. Exatamente, mas será o caminho.
Agora, muita gente mora nos apartamentos porque não tem hipótese, não é? Não tem Claro, hipótese aí é disso. mais difícil. Portanto, pode haver energia. também as cooperativas de energia, que podem... Eu dou ao meu vizinho, se tiverem excesso. Não é fazer aqui publicidade, mas o que conheço melhor é Copérnico. E finalmente, isso faz com que, de repente, aquela energia que aquela pessoa passou a consumir deixou de ser consumida. O que é que acontece? Há uma data de perda de energia que não se fala muito, que é no transporte. De uma casa para outra? É? Não. A energia para vir do centro produtor até à minha casa gasta pelo caminho muita energia em perdas. Térmicas, sim. E ainda por cima são proporcionais ao quadrado da corrente, que significa que se duplicarmos o consumo, as perdas vão para 4 vezes. Portanto, isto a nível, portanto, está-se a produzir energia que não é usada, fica nas perdas. Portanto, a partir do momento em que deixamos de que fazemos autoconsumo, deixa-se de consumir tanto da rede, há menos perdas. Não é preciso produzir tanto. Portanto, e isto vai ser outro caminho. E, portanto, são esses caminhos que eu vejo para o futuro da energia. Tudo tem que ser devidamente acompanhado para lá estar, não ser ninguém muito lesado. É muito multidisciplinar, mas, como digo, um planeamento feito com pés e cabeça, com especialistas e portanto, que lhes deem ouvidos. Mudamos agora um pouco o assunto deste foco no futuro e nesta produção tão grande, e lá está, com todas estas vantagens que aqui sublinhou. A Águia Eólica explora também muitos aproveitamentos de pequena dimensão. Que desafios específicos existem neste tipo de explorações mais pequenas? As mais pequenas são, eu vou dizer agora, se tiver alguém ouvido a EDP, vai a EDP das grandes barragens, mas é um desafio maior do que as grandes barragens. Porquê? Porque tem todos os órgãos, praticamente todos os órgãos que as grandes barragens têm, as pequenas também têm, só que geram muito menos receita e, portanto, têm que ser geridas de uma forma poupadinha, mas eficiente. Ou seja, tudo isso que falámos aqui em escala tem de ser feito com grande rigor, não é? Em segundo lugar, tipicamente todas elas têm pouco ou pequenas capacidades de encaixe, ou seja, armazenamento. E, portanto, se eu puser uma central no máximo em 2 horas ao máximo, e se não tiver cuidado, de repente vou à barragem e está praticamente vazia. Está a ver-se o fundo. Pronto. Portanto, é trabalho de filigrana. Sim. Muito, e depois tem que se conseguir fazer, e conseguimos fazer com a Águia Eólica a nível de fazer uma frota para uma gestão em frota. O que é que quer dizer? Já conseguimos, neste momento, agrupar várias centrais que dão a cara para uma gestão agregada, produção agregada. Portanto, e há que distinguir aqui duas coisas. A Águia Eólica já é das empresas com pequeninas que têm mais barragens em mercado. Porque antigamente as barragens eram em feed-in, que é a tarifa garantida. Há uns anos atrás, certos governos de outras tendências falavam nas rendas de eletricidade. As rendas de eletricidade, o que é? É um contrato que o aproveitamento tem, em que tem uma tarifa garantida durante X anos. Garantida. Sim. Euros garantidos por cada unidade de energia produzida. Isso eram as ditas rendas, é feed-in tariff. E tinha um período. Ora, o Águia já tem 7 e vai ter agora 8 aproveitamentos que perderam isso e foram para o mercado. Ir para o mercado é o grande desafio. Porque ir para o mercado é o dia da noite. Ou seja, é muito complexo porque temos que todos os dias, no dia anterior ao dia seguinte, tem que se dar a previsão do que se vai produzir no dia seguinte em cada quarto de hora do dia seguinte. Tem que se fazer detalhe. 96 valores de produção. 96 quadradinhos de Excel. 96. E ao meio-dia, hoje até ao meio-dia 2, teve que se dizer o que é que amanhã, no dia todo, da meia-noite às 24 horas, sim. horas, tem que é esperado que se produção produza. cada quarto de hora. Sim. O que é que acontece depois do dia seguinte? Cada quarto de hora que eu não cumprir o que disse, sou penalizado. Pois, mas aí entra a natureza e a sua imprevisibilidade natural. Mas e depois tem um segundo aspecto de agora para o dono de obra da Águia. Eu quero. Então, se há horas a tarifas a 5 euros e horas a tarifa a 100 euros, eu quero gastar a minha água, se tenho água já não tenho inverno, já não tenho o rio no máximo do caudal. Sim. Então eu quero concentrar a minha produção nas horas que sou pago a 100, dos 100 euros. e não quero produzir nada nas horas que sou pago a 5, por exemplo. Pronto.
E tudo isto depois metido no pacote. E agora agregamos 7 hídricas neste processo. E então nós andamos a fazer há 4 anos com um apoio incondicional e que muito agradeço, e de perceberem realmente o problema, e a Água Eólica apoiou 300% esta revolução de fazer um sistema que mete também inteligência artificial para, sozinho, damos umas diretivas e ele sozinho, eu entro numa hídrica e vejo a hídrica está a 1 megawatt, de repente sobe para 2 durante 5 minutos. Depois, porquê? Com base em que, com base em que quê? fatores? Há um cérebro que está em Lisboa que dá ordens em tempo real a cada hídrica para reduzir potência, aumentar, parar ou arrancar, sem intervenção humana. Ok, essa era a minha próxima pergunta. Como é que a Água Eólica está a integrar as novas tecnologias? Percebo que está a fazer e, portanto, esse trabalho. Isto está a gerar os desvios. Nós tínhamos um plano, quando começámos isto, o primeiro parque eólico que eu geria um cliente que foi para o mercado, ele podia gerir, não, ele é que veio ter comigo, que tinha perdas, tinha desvios de 40%. Eu vou produzir 10, olha, produzi 6. Pronto. E então, não fica animado, naturalmente. E mais outros dados, que digamos, de outros players que também tinham, e que estavam muito com os desvios muito complicados. Então, com a Água estabelecemos que o objetivo era ter 10% de desvio, em média, no ano, 10% de desvio. O ano passado ficámos abaixo de 1,5%. Muito bem. E por outro lado, e conseguimos maximizar, em relação à tarifa média diária que é paga, conseguimos ter valores de 20%, 30%, 40%, 50% de receita acima do que se tivéssemos produzido em fio d'água, ou seja, toda a hora a produzir. Sim. O que é que o solar faz? O solar produz continuamente. Pois, nós, aqui, e portanto isto também é feito pelo sistema. E depois tem 2 pessoas que dão os inputs, com meteorologia, obviamente, inputs meteorológicos, de precipitação, e de índices de umidade do solo, e etc, uma data de parâmetros. Muitas variáveis, e o sistema neste momento está vivo e vai caminhando ainda para o próximo passo, quando isto estiver cimentado, para os serviços de sistema, que é também dizer ao operador de sistema: olha, eu estou apto a subir e descer potência, se tu me pagares X àquela hora. E estamos agora a começar esse processo. Parece um jogo, quase. É um jogo. Mas a água é sempre a mesma. Sim, exato. E o senhor engenheiro vê com bons olhos esta adoção de novas tecnologias aplicada a este universo? Vejo, embora não sejam de aplicação direta. Não compro um produto e, olha, comprei ali na loja, estou a brincar, comprei na loja um produto, ponho aqui e já está a funcionar. Já está. Não, são produtos muito complexos e muito difíceis, muito complexos, têm N variáveis e os players, ninguém estava tudo um bocado a dormir, porque precisamente quem anda a trabalhar nestes negócios são as grandes barragens, têm grandes capacidades de encaixe, em que isto nem é um problema. Tenho a capacidade de encaixe quase ilimitada, tenho água para produzir durante uma semana a potência que quiser. Então este problema não existe. Não é uma preocupação, portanto, as pequenas é que é o grande desafio. E com isto tirar o proveito, por um lado oferecer a energia, se o operador de sistema bate palmas porque eu digo que produzo X e cumpro, porque ele agora num congresso, num simpósio que houve agora, um workshop na REN, queixaram-se precisamente disso mesmo. Produtores vão produzir 20, depois produzem 10. Depois fica a rede aflita e tem que ir começar a falar, a comprar, comprar produções a isto e aquilo. E o que tem muita água diz assim: eu por 300 euros ponho isto a trabalhar. Exato, e de repente é chamado. Então de repente a energia fica mais cara. Não porque ela custou mais cara, por causa dos incumpridores. Os incumpridores, a REN tem que compensar com quem vai acudir, e esse que vai acudir cobra muito caro. Claro, porque está a ser... E de repente tem um bem escasso. E essas televisões são repartidas no sistema, e depois o gestor que indexa a ERSA e tal pode analisar isto tudo. Temos que pôr o preço mais caro, porque tem que acomodar estas coisas todas. Embora, normalmente aqui há o que prevarica, e o que prevarica é o que leva, digamos, a penalização cai em cima também. Portanto, a coisa está mais ou menos equilibrada. Mas, de qualquer modo, o gestor de sistemas queixa-se que tem que comprar uma data de sistemas e fazer para ter a rede controlada por causa disto. Pois. E pede, paga-me lá isto.
Vocês não querem ter apagões, não é? Então, Pronto, vamos então lá. agora... Portanto, o desafio das pequenas hídricas é precisamente ter o chamado gênio para ir exportar e conseguir gerar o melhor do possível. Claro que este ano choveu muito e o AGL bateu o recorde de produção de sempre. Pronto, foi um marco. Foi um marco muito importante, provar que realmente, como disse, que centrais, algumas têm mais de 50 anos. Pois. Ou mais de 50 anos, mais 60, 70, e ainda estão aí, podem durar um século ou mais. Lá está, se tiverem o devido acompanhamento e forem sendo modernizadas. Sim. Sim, senhor. E para fecharmos, quer deixar-nos uma mensagem final para quem começa a ter agora contacto com este tema da LNEC Lisbon Conference? Um convite para vir até cá? O senhor engenheiro conta vir cá? Sim, eu vou participar da mesa redonda Muito bem. Sobre o tema, e acho que sim, é um tema que cada vez está mais no dia-a-dia das pessoas, e que as pessoas cada vez falam mais nisto, e do custo que pagam em casa, e do que se ouve, e ouve-se muita barbaridade aí na televisão, sobretudo quando há players, comentadores, que não têm, enfim, estão sozinhos, não há um interlocutor que possa fazer digamos, o discurso contrário. Agora estava a faltar a palavra de... Que faça o contraditório. O direito, exatamente. Sim. Contraditório, e já ouvi coisas que eu até tenho que apagar porque fico em estado de choque. Portanto, fala-se muito disto. Hoje com a internet também se pesquisa muito. Portanto, era bom realmente se conseguir fazer uma mensagem do que está-se realmente a passar, e para onde é que vamos, e como é que se consegue, por um lado, pôr o país em 100% renovável, sem ter apagões, e no fim, ter as empresas interessadas a ter lucro, e no final ter os consumidores finais a pagarem menos. Porque essa parte também nos diz respeito. A pagamentos. É assim, claro, mas é este. Claro. É tudo isto, não é só pagamentos, não é só ter muito lucro, é tudo, e isto é possível completamente. É possível que aconteça, podemos fazer com que isso aconteça. Vai fazer-nos falta essa perspectiva e esse esclarecimento, e muito obrigada desde já por tudo aquilo que aqui partilhou connosco e pelas explicações gráficas que, lá está, ajudam muito, não é? Ok, muito obrigado também. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Assim que nos está a ouvir, fica o convite então de nos acompanhar nesta nova série de episódios. Vamos, ao longo das próximas semanas, continuar a dar voz aos protagonistas da LNEC Lisbon Conference 2026. Aprofundamos os temas e os desafios que marcam esta edição. Portanto, até lá, subscreva o nosso podcast nas plataformas habituais e fique atento aos próximos episódios. Até breve. Este foi o podcast da LNEC Lisbon Conference